conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com o professor Josimar Medeiros. Ele está lançando aí o seu 6º livro, né, e destaca aí a importância da faveleira para a reestruturação da ecologia aqui da região. Professor, qual a importância, né, de falar sobre a faveleira aqui para a região do Seridó? Bom dia. Bom dia a todos os que nos escutam nesse momento. A importância de falar sobre a faveleira, a primeira coisa é que nós estamos resgatando as nossas origens e numa época em que os estudos, né, que eu trago nesse livro, né, que são trabalhos já de mais de 2 décadas, eles são fundamentais não só para as atuais, como também para as gerações que estão ainda por vir, né, porque nós estamos numa área que sofre o processo de desertificação e os estudos que nós temos realizados, né, com a faveleira em mais de 2 décadas, né, usando esse vegetal na restauração de áreas degradadas, eles são bastante promissores. E o que é que o senhor conseguiu identificar, né, na faveleira que pode ajudar a degradação aqui da região? A primeira coisa sobre a faveleira é que ela é uma planta, que isso foi inclusive o ponto principal do meu trabalho de doutorado, que ela é uma espécie-chave cultural. Espécie-chave cultural é aquela que ela tem uma importância muito grande para a população, né? E eu consegui colher esses dados, né, fazendo entrevistas com pessoas entre 30 e 100 anos, né? Algumas inclusive já faleceram nessa travessia, né? E depois eu comecei a utilizar esse vegetal, né? Eu comecei a plantar em áreas de criação de gado, né? Áreas onde a caatinga já tinha desaparecido, mas ainda nascia capim. E áreas onde também não nascia mais nem capim. E para nossa surpresa, né, esse trabalho começou em 99, né, os resultados eles são bastante promissores, e eu até digo que eu estou conseguindo respostas, né, para uma inquietação minha, né, ainda lá nos anos 90, quando eu trabalhava na roça, que era justamente essas áreas de caatinga onde não tem mais vegetação. E a gente escuta muitas vezes muitas propostas, né, onde, por exemplo, você pagar ao criador de gado para você reflorestar essas áreas, e eu vejo essas propostas um pouco complexas, e foi aí eu comecei a utilizar a faveleira. E para nossa surpresa, né, embora ela seja uma planta muito palatável pelos animais, mas quando ela é verde, ela não é consumida. Então, o que nós estamos percebendo, inclusive, as primeiras favelas que nós plantamos há mais de 2 décadas, a gente já vem colhendo sementes para plantar atualmente, né? E o que nós estamos percebendo nessas áreas onde nós começamos, áreas onde praticamente a produção de bens ambientais, né, estava minando, o que nós estamos percebendo é que a vegetação do entorno, quando nós plantamos a favela, outras plantas começam a se fixar no seu entorno, ou seja, nós constatamos que está ocorrendo um processo de restauração ecológica dessas áreas. Então o senhor encontrou certamente diversos resultados dessa pesquisa? Eu encontrei diversos resultados, inclusive isso é bem curioso, que à medida que eu fui fazendo as pesquisas do doutorado, algumas dúvidas foram ficando pelo caminho, né, que eu não podia responder naquele momento e que eu consegui responder nos estudos do pós-doutorado. E uma dessas dúvidas que eu consegui responder foi justamente como era a vegetação onde tinha faveleiras adultas e onde não tinha, né? Eu constatei que onde tinha faveleiras adultas, né, a diversidade de plantas era maior. Eu constatei também que onde nós começamos a plantar faveleira em 99, né, gradativamente outras espécies estão se fixando no entorno dessas plantas, né? Então, apenas para citar alguns estudos. Se no doutorado eu consegui caracterizar a faveleira como espécie-chave cultural, no pós-doutorado eu consegui caracterizar esse vegetal como sendo uma espécie-chave ecológica em função da importância que ela tem.
não só para as espécies animais, ela é um alimento de primeira grandeza para uma grande quantidade de fauna e de mamíferos e do homem também, mas em função da importância que a faveleira tem para outras espécies de plantas que se fixam na sua copa. Quais são as características da faveleira? Como é o tipo aí da faveleira? A faveleira é a primeira coisa, ela é uma planta endêmica aqui do Nordeste, ela só existe nessa área seca e eu já li um trabalho que ela é considerada xerófita verdadeira. A xerófita verdadeira é porque ela tem um sistema, né, capaz de resistir com uma quantidade de água muito pequena, né, que outras plantas não têm. Então, tanto é que nesses anos de seca eu tenho visto em muitos lugares, né, que a jurema morre, mas a favela ela consegue sobreviver, né, tamanha a resistência dela. Então, uma planta que ela é secular, eu não consegui encontrar isso na literatura, mas as pessoas com quem eu conversei, eu cheguei a essa conclusão, uma planta que é secular e é que ela é muito resistente e que ela é de grande importância para os homens e para os animais, então ela tem uma importância social, econômica, cultural, ambiental, né, que nós não temos nem como medir, né, para nós que moramos aqui nessa zona seca, né, com problemas ambientais bastante acentuados. E principalmente, eu acho que uma das mais interessantes é essa capacidade que ela tem de nós utilizarmos, né, em áreas onde você cria gados, para você reflorestar, sem precisar remoção dos animais. Então é uma planta, eu gosto muito de dizer que ela é quase perfeita. O senhor falou agora há pouco que plantou as primeiras em 99 e agora está colhendo os primeiros frutos. Ela é uma planta que demora a crescer e dar frutos? O crescimento dela depende muito do tipo de solo, né? Eu encontrei lá em São José do Seridó, nós plantamos no aterro controlado lá do lixo, faveleiras com mais ou menos 10 anos já estão frutificando. Em compensação, nós temos outras áreas onde é mais degradado, né, com 10 anos não estão frutificando ainda. Eu encontrei uma lá há poucos dias que nasceu de sementes que a água levou dessas que nós plantamos em 99. Eu encontrei uma dentro da barragem da Passagem das Saíras, que eu acho que ela deve ter uns 9 anos, ela já produzindo frutos também. Esse estudo do senhor aí e também as questões das plantações, o senhor espera que outras pessoas possam se interessar pelo assunto ou o senhor mesmo já tem cuidado disso, né, dessa questão de repassar essa temática toda para outras pessoas? Esse livro, né, o livro que nós estamos lançando é uma das estratégias essa. Agora, lá no município de São José do Seridó, nós já conseguimos plantar a favela em mais de 50 lugares diferentes. Né, nós temos, o município planta, né, tem agricultores que plantam também, tem outras pessoas que estão se interessando em pagar para plantar, né, em áreas degradadas. Então, mas o que eu espero é que essa ideia, ela cada vez mais se expanda, né, porque eu costumo muito dizer que é viável, que é possível nós podemos fazer pouca coisa, né? Aliás, podemos fazer muita coisa com uma quantidade de recursos muito pequena, uma vez que a gente produz as mudas, plantas na época da estação chuvosa e não precisa de mais nenhum trato cultural. Professor Josimar, aproveitar a oportunidade, o senhor está lançando aí o 6º livro, né? Todos os seus livros tratam de alguma forma com as questões ambientais. Os meus livros têm sempre esse viés ambiental. Eu diria que esse é o mais importante, né? Porque eu consigo reunir aí, né, estudos que deram resultado numa tese de doutorado, né? Depois, as dúvidas que ficaram eu respondi no pós-doutorado e eu diria que o mais importante que é esse encontro com a prática, né? Que é pegando esse conhecimento que foi produzido e ele sendo aplicado. Então esse livro ele é o mais importante porque ele tem esses 3 componentes e esse lançamento, ele tem justamente a minha expectativa é que cada vez mais essas ideias elas possam chegar a mais pessoas e por conseguinte também serem mais replicadas. Quando é que vai acontecer o lançamento aí do livro A Importância da Faveleira na Restauração Ecológica de Paisagens Degradadas no Semiárido Brasileiro?
O livro ele vai ser lançado na próxima sexta-feira, né, às 19h30, lá na escola Professor Raimundo Silvino da Costa, em São José do Seridó, né, escola onde eu estudei, né, escola onde eu continuo atuando até hoje, e escola também onde nós começamos o projeto de mudas em 1998, né, que a Faveleira terminou entrando nessa história por esse caminho. Por isso, nada mais justo do que fazer esse lançamento nessa unidade de ensino. Professor, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Parabéns pelo trabalho aí ecológico, ambiental. E mais alguma informação que o senhor queira acrescentar, pode ficar à vontade. Eu quero, na verdade, agradecer a vocês pela oportunidade, né, porque é mais uma estratégia para a gente difundir esse trabalho de grande relevância para nós seridoenses.